Gravação iniciada. Boa tarde a todos os alunos e alunas presentes. Nesse momento, cerca de 19 alunos. Vamos fazer hoje a nossa aula de número 26. E está previsto que a gente aborde hoje o conceito de função exponencial. É o que está lá no nosso planejamento. Algum de vocês gostaria de falar alguma coisa, de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Não? Em permanecendo o silêncio, então, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Vocês estão vendo, pessoal, o planejamento? Sim? Galera, vocês estão vendo? Sim, professor. Beleza. Está aqui a nossa aula aqui do dia 26 de agosto de 2021. O tema previsto para hoje, função exponencial. O vídeo que tem a matéria de hoje é o vídeo 36. Eu cometi um errozinho, né? Que aqui eu tinha que ter mandado o 34 e o 35 para essa aula aqui. Eu acabei cometendo um erro, mas eu já corrigi no planejamento e atualizei no Teams, tá certo? Isso já está atualizado, já está correto. Foi Juliet, né, e Abner que me ajudaram a ver esse erro, tá? Alguma pergunta sobre a matéria? O que é que vocês acharam do módulo? Potenciação é mais ou menos difícil? Qual é o comentário de vocês? Nenhum comentário? O CAM, já estão adiantados no CAM ou não? Qual é a data de entrega do CAM, pessoal? Daqui a quantos dias? Mais ou menos. Daqui a uns 10 dias, né? Mais ou menos. Então, quem não começou a fazer o CAM, tem 10 dias ainda para fazer. Então, comece a fazer logo, que vai conseguir completar os conteúdos previstos. Não havendo nenhum comentário, vamos para a nossa aula, tá? Vou abrir aqui a mesa. Mesa abrindo. Deixa eu copiar aqui logo um gráfico que eu vou precisar. Pronto. Então, hoje é a nossa aula de número 26. A gente vai tratar da função exponencial. Bem, vou fazer basicamente o que eu fiz com todas as demais funções. Eu vou dar um exemplo de função pela forma algébrica
e vou perguntar qual é o gráfico, tá certo? A função que eu quero que seja feito o gráfico é essa daqui. F, dois pontos, reais, em reais. O que é que chama a atenção nessa equação, pessoal? Que é diferente das anteriores. Alguém podia comentar? 2 está elevado a x. A variável está onde? A variável x está onde? Como expoente. No expoente. Então, a palavra exponencial vem de expoente, tá certo? Essa é a ideia. Toda vez que a variável estiver no expoente, a função é exponencial. A gente deseja agora fazer o gráfico dessa função. O que é que eu preciso para fazer o gráfico de uma função, pessoal? De pontos. Preciso de pontos, de pares ordenados. Aí como é que eu descubro esses pares ordenados? Atribuindo valores. Que pertençam ao domínio. Quem é o domínio do nosso problema? Quem é o domínio do nosso problema? Os reais. E vejo quem é a imagem associada. Alguém propõe algum valor para x aí, para começar? Quanto? 0. 0. Pessoal, 0 manda para quem? Para 1. Nós aprendemos na nossa aula passada que qualquer número real, exceto o 0, elevado a 0, vai dar sempre o quê? Vai dar sempre 1. Pronto. Então, vamos imaginar que aqui é o 1. Então, com isso, nós temos o primeiro ponto da função. Está aqui. 0 manda para 1. Outro valor para x? 1. 1 manda para quem, pessoal? Quanto é 2 elevado a 1? 2. 2. 1 manda para 2. E com isso temos o nosso segundo ponto. 1 está mandando para 2. Com isso temos o segundo ponto. Outro. 2. 2. 2 manda para quem? 4. 4. No lugar do x, eu boto 2. E 2 elevado a 2 dá 4. E com isso vamos marcar o terceiro ponto. O 2 manda para o 4. Até aí tudo bem, pessoal? Beleza? Quantos pontos até agora? 3. 3. Vamos atribuir mais. Outro valor? Menos 1. Menos 1. Então, pessoal, o menos 1 manda para quem? Que propriedade é essa lá da nossa revisão? De número qual? Quem assistiu aos vídeos sabe. De número qual, pessoal? Expoente negativo. Que propriedade é essa, pessoal? Ninguém assistiu o vídeo? É a que faz virar fração? Exatamente. Qual é o número dela? É a 12 ou é a 3? Não, é a de número 9.
A de expoente negativo. Aquela que trata do expoente negativo. O que é que diz essa propriedade? Que A elevado a menos B é igual a quem? Um sobre... 2, B Não, positivo. estou falando da propriedade geral. 1 A sobre elevado a A, menos B igual a 1 sobre... A elevado a B positivo. Exatamente. Ou seja, a gente torna o expoente, ao transformar em fração, a gente torna o expoente que era negativo em expoente o que aqui? Positivo, né? Troca o sinal. Então, como é que fica 2 elevado a menos 1 agora? 1/2. 1 sobre 2 elevado a quanto? 1 positivo. 1 positivo. Então, o negativo fica positivo. Essa é a ideia. E o numerador sempre vai ser 1. Só que 2 elevado a 1 dá quanto? Usando a propriedade 4 ou 5, não estou lembrado agora qual. Vai dar 2, né? 1 sobre 2 é quanto? Dá meio, né? Pessoal, vocês veem algum padrão aqui nos valores da imagem? O que é que está acontecendo com elas? Se você comparar entre elas. O dobro. O dobro, ou metade, a depender do sentido que você esteja vendo, né? Ou seja, 4 é o dobro de 2. 2 é o dobro de 1. E 1 é o dobro de meio. Então, se você pensar de cima para baixo, é sempre o dobro. Se você pensar agora de baixo para cima, o 2 é metade de 4. O 1 é metade de 2. O meio é metade de 1. Então, tem um padrão. Já que eu estou andando aqui ó, de 1 em 1 no x, toda vez que eu ando de 1 em 1 no x, a função 2 elevado a x vai ter essa propriedade. A imagem sempre vai... A próxima imagem vai ser metade ou o dobro da anterior, depende do sentido que você esteja vendo. Então, usando essa ideia, o 3 manda para quem? Quem é o dobro de 4? 8. 8. Ou 8. seja, 2 elevado a 3 é 8. E o menos 2 manda para quem? Metade de quem? 0,25. 0, quanto? 25. Perfeito. Que é a metade de quem? A metade de meio, né? A metade de meio é 0,25. Ou seja, o menos 2 manda para 0,25. Para quem não sabe ainda a propriedade, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 elevado a 2, que dá 1/4, e 1/4 de real é 25 centavos. Então, menos 2 manda para 0,25. Nós já temos agora marcados, calculados 6 pontos, mas só marquei 3. Vamos marcar os outros 3. 3 manda para quem? Para 8. 3 manda para o 8. Esse é o quarto ponto. Esse é o quarto ponto. Menos 1 manda para quem? Ó, o meio, ele estava aqui, ó. O 1, desculpa. O meio é metade disso aqui. Então, vou marcar, obviamente aqui já está meio pequeno, mas vou marcar aqui a metade, mais ou menos no olho, ó. Então, essa metade manda para menos 1. Aqui está o menos 1. E com isso temos mais um ponto. 5 pontos. Sexto ponto, quem é agora? E último dos que eu calculei. Menos 2, manda para quem?
Se aqui é 0 e aqui é 1, a metade é meio e 0,25 é o quê? É a metade da metade. É esse cara aqui, ó. Pronto. Então, dado esses 1 aqui, que aqui tá pequenininho, menos 2, vai mandar para metade aqui. Que já tá bem difícil de fazer, porque eu precisaria de um zoom. Pessoal, eu posso unir esses 6 pontos? Sim ou não? Pessoal, posso unir esses 6 pontos? Por uma linha? Pode. Pode. E se eu unir, vai dar uma curva com que forma? Para onde é que ela vai aqui? Eu vou caminhar primeiro para a direita. Onde é que ela vai aqui para a direita? Ela parece crescer cada vez mais rápido, né? Concordam, pessoal? Por exemplo, eu não marquei, mas o 4 mandaria para quem? O 4 mandaria para quem? O 4 mandaria para quem, pessoal? 16. Para 16. Então, teria que ser o dobro disso aqui. Então, esse cara já tem que mandar para o dobro de 8, que é 16. Assim por diante. Mas não vou marcar mais, não. Agora, se eu andar para a esquerda, o que vai acontecer com essa curva aqui? Se eu continuar andando para a esquerda, andando para a esquerda, andando para a esquerda. Ela está muito perto do eixo X, não tá, pessoal? Essa curva? Sim. Ela toca no eixo X? Não. Por que não? O eixo X é o zero, né? É o zero aqui, ó. Seria o equivalente ao zero. Então, ó, aqui está o zero, aqui está o 1. Então, você vê, 1 está aqui, né? Aí, depois, meio, veio para cá, que é metade desse intervalo. Aí, marcou o meio aqui. 0,25 é a metade desse intervalo. Está aqui. Então, seria esse ponto. A metade de 0,25 é a metade desse intervalo, que vai ser 0,125. Vocês estão percebendo que está se aproximando do zero, não tá, pessoal? Sim ou não? Sim. Eu estou sempre pegando metade do que falta, ó. Metade do que falta. Metade do que falta. Metade, sempre metade do que falta. Então, essa curva amarela, ela vai se aproximar do eixo X, se aproximar e nunca vai tocar. Então, o eixo X é uma reta que vai ter um papel muito importante para essa função. Alguém sabe qual é o nome que eu dou para uma reta para a qual a função se aproxima sem nunca tocar? Assíntota. Assíntota, exatamente. Então, o eixo X vai ser uma assíntota. Então, prestem bem atenção que eu vou falar agora. Toda função exponencial possui assíntota. Toda. E mais que isso, a assíntota sempre vai ser, da função exponencial, uma reta horizontal. Sempre. Sempre vai ser uma reta horizontal. Nem sempre vai ser o eixo X, não. Depois eu vou dar outros exemplos e vocês vão ver que tem outras assíntotas que não sejam o eixo X. Mas nessa nossa função, sim. Então, o que é assíntota? Para quem não sabe o que é uma reta para a qual a função, quando eu falo função, eu estou me referindo à curva amarela, para a qual a função se aproxima sem nunca tocar.
Então, essa curva amarela vai ficando cada vez mais perto dessa curva, dessa reta horizontal preta, que é o eixo X, mas nunca toca. Isso para a esquerda. E para a direita, ela cresce muito rapidamente. Pessoal, essa é a função exponencial. Então, para quem não conhecia, esse é o gráfico da função exponencial. Parece com alguma das funções que nós já estudamos? Sim ou não? O que é que a gente aprendeu até agora? Reta. Qual é o formato da reta até agora? É uma reta, né? Desculpa. Função de primeiro grau. Qual é o formato do gráfico, da função? Qual é? Uma reta. Uma reta. Muita gente na P4 ainda foi fazer gráfico de função de segundo grau, que é a próxima que eu vou perguntar. E qual é o gráfico da função de segundo grau, pessoal? Parábola. Parábola. Tiveram várias pessoas que fizeram retas na questão que tinha uma função do segundo grau dada. Aí agora acabamos de terminar de estudar a função modular. Qual é o formato dela? Pode ser quem? A letra? Uma letra V, ou se for função modular de primeiro grau, ou a letra qual? VW. W, ou VW, se for modular de segundo grau. E essa daqui, que a gente acaba de aprender agora, função exponencial, o gráfico a gente não dá nenhum nome especial para essa curva. O que chama a atenção nela é que o crescimento é muito rápido, né, pessoal? O crescimento é muito rápido. 4 vai mandar para 16. 5, um a mais, vai mandar para o dobro, que é 32. Olha o ritmo de crescimento. Está crescendo cada vez mais rápido. Isso aqui para a direita. Para a esquerda, não. O contrário, para a esquerda, ela está sempre se aproximando do zero, né? Então está sempre crescendo aqui num ritmo bem lento, nesse momento, quer dizer, decrescendo num ritmo muito lento. Bem, então aí as informações chaves. Vamos aproveitar e classificar essa função quanto aos 4 critérios estudados, que são crescimento, que são sinal, paridade e contradomínio. Como essa função seria classificada em relação ao crescimento, pessoal? Estritamente crescente. Isso, ela só cresce, né? Ela só cresce. Não tem outro jeito, ela só cresce. Então, ela vai ser estritamente crescente. Em relação ao sinal, positiva. todos os pontos dessa função estão acima do eixo X e, consequentemente, é uma função positiva. Paridade. Para olhar a paridade é bom ver a tabela. Oi? NDA. Vamos aqui, deixa eu só ter acesso aqui à tabela. Pronto. Eu pego números simétricos, né? 1 e menos 1, por exemplo. E se função for par, tem que mandar para valores iguais. Não são iguais as imagens. E se fosse ímpar, teria que mandar para valores simétricos. Meio e 2 não são valores simétricos. Ou seja, se não é par e também não é ímpar, ela só pode ser NDA. Perfeito. Em relação ao contradomínio, antes de dizer quem é o classificador, a gente tem que dizer quem é a imagem dessa função. Quais são os valores que y recebe, pessoal? Ó, eu posso olhar para a tabela, né? Ó, posso olhar claramente para a tabela. Quais são os valores que y recebe, pessoal? São valores o quê? Ó, eu uni os pontos. Quer dizer que esse ponto aqui, por exemplo, manda para cá.
Esse monta aqui manda para cá. Esse aqui manda para cá. Esse manda para cá. Esse para cá, esse para cá. Ou seja, qual é a região do eixo Y que eu vou pintar, pessoal? Reais positivo. Exatamente. E não a bolinha aqui, E não vai luz. ser uma bolinha aberta aqui, né? Bolinha aberta. Então, vai ser formada pelos reais positivos. Só depois que eu tenho a imagem, é que eu consigo classificar em relação à sobrejetividade. Porque agora eu comparo essa imagem com esse contradomínio. São iguais ou são diferentes? Diferentes. Se são diferentes, quer dizer que sobram elementos sem receber. Se sobram elementos, ela não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora. Primeira afirmação que eu posso fazer. Por que motivo? Pelo fato da imagem ser diferente do contradomínio. E, pessoal, ela é injetora ou não? Sim. Se eu passo retas horizontais, alguma reta horizontal vai cruzar essa função em mais de um ponto? Não. Não. Ó, um ponto só, um ponto só, um ponto só, um ponto só, sempre um ponto. Então, quer dizer que não tem nenhum elemento da imagem que receba mais de uma seta. Consequentemente, ela passa no teste da injetividade, então era uma função o quê? Injetora. Ou injetiva, se você preferir a outra terminação possível. Pronto, classificamos quantos aos vários critérios. 2 elevado a x. Agora vamos ver um segundo exemplo. O segundo exemplo vai ser o que é que eu mudei em relação à lei anterior, pessoal? A base fracionária. A base. A base no primeiro exemplo foi quanto? 2. Foi 2. E agora a base é 1/5. 1/5, você pode escrever 1/5, você pode também escrever 0,2 se você preferir, não é isso? Tanto faz escrever assim, como escrever assim. Tanto faz. Tudo bem, pessoal? Então, para fazer o gráfico, mais uma vez eu preciso de quê? De pontos, de pares ordenados. E aí, pessoal, sugiram, por favor, algum número dentro do domínio dado. Um valor para x. -1. -1. Então, -1 manda para quem, pessoal? Em outras palavras, quanto é 1/5 elevado a -1? Alguém sabe? Ninguém? Que propriedade eu devo usar? Das propriedades de potenciação que eu revisei na aula passada. 9. 9, a do expoente negativo de novo. Como é que fica essa propriedade? Vai ficar o quê? 5. Não, o numerador é sempre quanto? 1. A elevado a menos B é sempre quem o numerador? 1, né? E quem é o denominador agora dessa fração? 1/5. Elevado a quanto? A 1. A 1. 1/5 elevado a 1 dá quanto? Dá 1/5, né? Sim. E eu quero fazer o inverso de 1/5. Quem é o inverso de 1/5, pessoal? 5. Você repete a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda, então vai dar resultado 5. Quer dizer que o menos 1 manda para o 5. O menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, manda para o 5. E com isso achamos o primeiro ponto. Menos 1, mandando para o 5. Outro valor. Zero, pode ser, pessoal? Pode, né? Quanto é que tá o zero, pessoal? Manda para quem? Quanto é 1/5 elevado a zero, pessoal? Segunda propriedade 7, qualquer número elevado a zero dá quanto? 1. Dá 1. 0 manda para 1. Com isso temos aqui o segundo ponto, ó. Opa. 1 está aqui. E com isso temos o segundo ponto. Primeira observação. Com esses 2 pontos apenas, essa função está crescendo ou está decrescendo? Decrescendo. Está decrescendo, né? Eu aumentei o valor de x de menos 1 para 0 e o valor de y diminuiu de 5 para 1. O que já deixa claro que essa função é decrescente, ao contrário da outra. A outra era estritamente crescente. Eu já chamo a atenção. Outro valor que eu posso atribuir para x? Menos 1, 0, quem? Pode ser 1, né, pessoal? Andando aqui de 1 em 1. E 1, manda para quem, pessoal? Galera, 1 manda para quem? 1/5. 1/5. E 1/5 é 0,2, né? Eu vou ter dificuldade em marcar o 0,2 aqui. Porque eu teria que pegar um intervalo de 0 a 1 e dividir em 5 partes iguais. Se eu faço isso, esse carinha aqui é o 0,2. Né? Mas olha o meu intervalo aqui no gráfico como é pequenininho. Então, eu vou imaginar que eu dividi aqui em 5 partes. O 0,2 está aqui e ele manda para o 1. Outro valor. Já tenho 3 Menos pontos. 2. Oi? Menos 2. Menos 2. Sim, uma dica que eu posso dar a respeito das frações com números negativos, com expoentes negativos, frações elevadas a expoentes negativos, nós aprendemos a propriedade 9. Lá na aula passada, que diz que há um expoente negativo, você deve transformar isso aqui numa fração. E você tem a propriedade, agora eu não vou lembrar se é a 10 ou se é a 11, que quando você tem eu acho que é a 10, tá? Quando você tem uma fração elevado a um número C, como é que fica isso aqui? Fica A elevado a C sobre B elevado a C. Você conserva o expoente, né? Você conserva o expoente, ou seja, é uma divisão de potências com o mesmo expoente, não com a mesma base. A da mesma base é a propriedade 1. Essa 10 é a do mesmo expoente. Quando você tem, por exemplo, 3/5 elevado a menos 2, você não tem, na verdade, as duas propriedades envolvidas, pessoal? Sim ou não? A 9 e a 10? Estou certo ou estou errado? Certo. Ela é a 9 porque o expoente é negativo, menos 2. E ela é a 10 porque tem uma fração na base. Toda vez que a base da potência for uma fração, é a propriedade 10.
Tem um jeito rápido de fazer isso aqui, que dá para... que fica bem simples. Alguém sabe que jeito rápido é esse ou não? Então, eu vou fazer devagar e vou perguntar mais adiante qual era o jeito rápido que a gente tinha. Então, vamos começar pela propriedade 9. Usando a propriedade 9 aqui, como é que ficaria? 3 quintos elevado a menos 2, pessoal. 1 sobre 3 quintos elevado a 2 positivo. Perfeito. Agora é a vez de usar a propriedade 10. Como é que fica usando a propriedade 10 agora? 1 sobre 3 elevado a 2, Sobre... 5 elevado a 2. Pronto, usei a propriedade 10. Mas espera aí, o inverso disso aqui, como é que se faz uma... Nesse aqui é uma divisão do número 1 por essa fração aqui. Então, como é que faz essa operação de divisão? Você repete a primeira, não é isso? E multiplica por quem? Pelo inverso da segunda. Pronto. E um número multiplicado por 1 é ele mesmo. Mas usando a propriedade 10 de novo, olha que legal. Não tem um jeito rápido de ver isso aqui não, pessoal? Sim ou não? Sim. Toda vez que eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo, o que é que eu devo fazer? Eu devo inverter o numerador e o denominador de lugar e tornar o expoente o quê? Positivo. Exatamente. Isso poderia ser uma combinação da propriedade 9 e da propriedade 10. Que eu poderia escrever assim: A sobre B elevado a menos C é igual a B sobre A elevado a C. Tá claro, pessoal? Por que eu falei Sim. isso? Porque agora nós temos... Foi perguntado aqui o menos 2. E o menos 2 manda para quem, pessoal? Quando eu for fazer aqui meio elevado a menos 2, eu posso usar essa ideia agora, não posso? Quem é o inverso de 1 sobre 5? 5 sobre 1. Que dá 5 elevado a quanto? A 2. Pronto. E olha como fica rápido. 25. Agora eu já estou lascado, porque ó, eu tenho 5, 10, 15, 20. Estou lascado, ó. O 25 vai estar mais ou menos por aqui. Ó. Eita danado. Mas é isso mesmo. É isso que está acontecendo. O menos 2 está mandando lá para o 25. Mais ou menos aqui. Então, olha como cresce rapidamente, só que agora cresce rapidamente é para a esquerda, né? Não para a direita. Pessoal, posso unir os pontos, esses 4 pontos marcados? Sim. E se eu unir esses 4 pontos, vai formar a função exponencial. E como é que é a cara dessa função? O que é que vai acontecer? É parecida com a anterior ou não? Aqui para a direita, o que é que vai acontecer então? Ela vai se aproximar de quem? Vai se aproximar do eixo X novamente, sem nunca tocar, mas ficando cada vez mais perto dele. Então, novamente, mais uma vez de novo, quem é a assíntota? Quem é a assíntota, pessoal? O eixo X. O eixo X. Qual é a grande novidade dessa função? Deixa eu apagar aqui que ficou bem torta. Qual é a grande novidade dessa função em relação à anterior? Essa função é estritamente o que agora? Decrescente. Decrescente. Então, essa é a grande novidade. Por que será mudou de crescente para decrescente? Alguém desconfia? Quanto era a base no outro exemplo?
Quanto foi a base? Da função exponencial. Foi quanto? 2. Foi 2. E agora, a base é quanto? No nosso exemplo. É 0,2. 1,5. Por que será que isso influencia? Por que quando deu 2, ela ficou crescente? E por que quando deu 0,2, ela deu decrescente? Alguém saberia dizer? Se eu tenho o número 7, multiplico por 1, dá quanto o resultado? Dá 7, né? Se eu pego o mesmo 7 e multiplico por um cara um pouco maior que 1, por exemplo, 1,1, vai dar quanto essa resposta? Pessoal, 7 vezes 1,1 dá quanto? Pessoal, quanto é 7 vezes 11? 7,7. Isso, 7,7. E se eu pego o mesmo 7 e multiplico agora por um número menor do que 1, por exemplo, 0,9, dá quanto? 6,3. 6,3. Eu pergunto para vocês, quando eu multipliquei por 1, o resultado aumentou, diminuiu ou ficou igual? Aumentou. Aumentou de 7 para 7? Não, me confundi. Ficou igual. Ficou igual. Nesse exemplo aqui, quando eu multipliquei por 1,1, o resultado aumentou, diminuiu ou ficou igual? De Aumentou. 7 para 7,7, aumentou, diminuiu ou ficou igual? Aumentou, né? E aqui, nesse exemplo, no primeiro exemplo, de 7 para 6,3, aumentou, diminuiu ou ficou igual? Diminuiu. Quando é que diminui um número, então? Quando você multiplica por alguém, o quê? Um não é o elemento neutro da multiplicação, pessoal? É ou não é? Quando você multiplica um número Sim. por 1, não sai do lugar, não é? O 0,9. Então está aqui o número 1. Quando você multiplica por alguém menor do que ele, qualquer número positivo multiplicado por alguém dessa região, o resultado vai aumentar ou vai diminuir, pessoal? Diminuir. Vai diminuir. E se eu multiplico qualquer um dessa região aqui, dos números maiores que 1, como é o caso do 1,1, o resultado vai Aumentar. aumentar. Então, quando eu tenho 0,2 elevado a alguém, elevado a 1, a gente sabe da 0,2. Quando eu faço elevado a 2, eu pego o resultado anterior e multiplico por 0,2. E 0,2 é um número maior que 1 ou menor que 1, pessoal? Zero 2 é um número maior que 1 ou menor que 1, pessoal? Menor que 1. Então, esse resultado aumenta ou diminui? O número anterior, que era esse, ele vai ser aumentado ou vai ser diminuído quando eu multiplico por um outro 0,2? Ele é menor que 1. 0,2 não é menor que 1? 0,2 está aqui, não está? Ó, 0,2 está aqui, ó. Nessa região. Aqui está o 0,2, mais ou menos. Ele diminui. Ele diminui. Já o exemplo passado, eu tinha... A minha função era 2 elevado a x. Então, quando eu pegava, né? 2 elevado a 1, 2. Quando eu pegava 2 elevado a 2, eu pegava o resultado anterior e multiplicava por 2. E quando eu multiplico por 2, o número aumenta ou diminui? Dois é maior que 1. Resultado aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta.
Qual é a conclusão que eu posso chegar de todo esse papo que eu estou falando até agora? Se eu pegar uma base maior que 1, a função vai ser o quê? Uma base maior que 1, a função vai ser o quê? Que é o caso passado. A função vai ser o quê? Estritamente o quê? Crescente. Crescente. E se a base for menor do que 1? Estritamente decrescente. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para a base. Opa. A gente tem que olhar para a base. Se a base, que é esse número aqui, for maior que 1, vai ficar crescente. Se a base for menor que 1, vai ficar decrescente. Agora, vale a pena mais exemplos. Vou dar aqui 3 exemplos de uma vez só. São exemplos fáceis de fazer, por isso que eu vou dar os 3 logo. Vou pegar aqui 3 exemplos. O primeiro vai ser 1 elevado a x. O segundo vai ser 0 elevado a x. O terceiro vai ser menos 2 elevado a x. Todas as 3 funções de R em E. Todas as 3. Quanto é a base no primeiro exemplo, do exemplo da esquerda? Quanto é a base? Eu tenho a função exponencial do tipo A elevado a x. Quem é essa base A aqui, pessoal, no primeiro exemplo? 1. No segundo? 0. 0. E o terceiro? Menos 2. Menos 2. Vamos fazer, a princípio, tentar fazer o gráfico dessas 3. É possível? Sim ou não? Vamos lá. Eu pergunto. 2, manda para quem? Essa função aqui da esquerda. 2 manda para quem? 1. Vai ficar 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 dá 1. 2 manda para 1. E o 3? 1. E o 4? 1 também. Ou seja, o que é que está acontecendo com essa função? Tanto 2, quanto 3, quanto 4, todos 3 estão mandando para que ponto? Para o 1. Com isso, eu já tenho 3 pontos. Mas que função é essa aqui, pessoal? Qual o nome que a gente já deu para ela? E a gente já estudou ela antes? Constante. Uma função constante. Função constante é função exponencial? Sim ou não? Tem aquele crescimento exponencial que a gente viu nos anteriores? Não. Não, né, pessoal? Quer dizer que a base não pode ser 1. Tem que ser diferente de 1. Senão vai gerar a função constante. Algo que também vai acontecer com mais um exemplo dos outros 2. Qual? Também vai gerar a função constante. O de base, o do meio tem base 0. E o da direita tem base menos 2. Qual é o outro que também vai gerar a função constante? Quando eu mandar o 2, o 3 e o 4, vai mandar para o mesmo cara. Quem é? Oi? O 0. O 0. Na função do meio,
O 2 vai mandar para quem, então? Quanto é 0 elevado a 2? 0. 0. E o 3? 0. E o 4? 0. 0. E com isso nós temos esses 3 pontinhos aqui. Posso unir os pontos, porque a função é real. Então, enquanto aqui a primeira gerou essa função constante aqui, ó, constante no 1, essa aqui está constante em onde? No 0. No 0. Isso é função exponencial, de novo, pessoal? Sim ou não? Não, né? Não tem crescimento exponencial. Então, a base também tem que ser diferente de 0. Não pode ser 0. Da função exponencial. Vamos agora para esse terceiro exemplo. Vamos lá. 0 manda para quem nessa função? Aqui da direita. Para 1. Para 1, qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 manda para quem? Menos 2. Perfeito, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, menos 2. Ó, deu um positivo, deu um negativo. Agora o 2, mandaria para quem? Para 4. Ficaria menos 2 ao quadrado. E segundo a propriedade 8, né, quando o expoente é par, o resultado sempre dá o quê? Sempre dá positivo, né? Positivo. E o 3? Manda para quem? 8. Menos 8. O que é que fica acontecendo com a imagem? Não é função. Por quê? Mas eu posso marcar esses pontos, não posso? Sim ou não? Ó, 0 para o 1 tá aqui, ó. 1 para o menos 2 tá aqui, ó. Segundo ponto. 1 mandando para o menos 2. O 2 manda para o 4. 4 tá onde? 1, 2, 3, 4 tá aqui. Deixa eu marcar logo o menos 8. Menos 4, menos 6. Olha aqui, marcar logo o menos 8. 2, 4, 6, 8. Menos 8. Estou marcando aqui o 2 e o 3 logo. O 2 e o 3 logo. Deixa eu apagar aqui. Dois mandou para o 4. E 3 mandou para o menos 8. O que está acontecendo com essa função? Do ponto de vista do crescimento. Do 1 para o menos 2, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E do menos 2 para o 4, ela o quê? Aumentou. Aumentou. E do 4 para o menos 8? Diminuiu. Então tem um comportamento meio maluco, né? Cresce, decresce, cresce, decresce. A princípio você podia querer achar que você podia unir esses pontos, não é isso? Ou não? A princípio, sim. Mas aí... Quem é ele? É o 0, Professor, travou. oh, travou a mesa? Foi? Travou o que você falou. Mas voltou agora ou não? Voltou. Voltou. Então, qual é o número que está entre 0 e 1, pessoal? Meio. Exatamente no meio. Então, meio manda para quem? Aí eu quero saber quanto é menos 2 elevado a meio. Meio é 1 sobre 2, não é, pessoal? É ou não é verdade? Verdade. E está lá nas propriedades de potenciação, a propriedade última, a 12. O que é que diz a propriedade 12? A elevado a b sobre c vai dar sempre igual a quem? Raiz Césima de quem?
De A elevado a B. Exatamente. Então, toda potenciação, cujo expoente seja uma fração, se transforma numa raiz. E vice-versa. Toda raiz se transforma numa potência de expoente fracionário. Então, aqui, no nosso exemplo aqui de baixo, nós temos justamente essa propriedade. É uma fração no expoente. Então, transforma em quê, pessoal? Em? Raiz. Em quê? Raiz o quê? Quem é o denominador aqui? Quadrada. Raiz quadrada de quem? De menos 2. Elevado a 1, né? Que é o numerador aqui. Quanto é menos 2 elevado a 1? Menos 2. E quanto é que vale a raiz quadrada do número menos 2? Alguém sabe? Não existe. Não tem, Não porque existe. o Por domínio quê? é real. Se você disser que Porque tem o um domínio é número que real. multiplicado por ele mesmo dê menos 2, ele tem que ser ou positivo ou negativo. Estou certo ou estou errado? Se ele for positivo, positivo multiplicado por positivo vai dar o quê? Positivo. Positivo. E se ele for negativo, negativo multiplicado por negativo vai dar o quê? Positivo. Ou seja, não tem condições de dar negativo, como está mostrado aqui. Então, se não existe número real que satisfaça essa conta, quer dizer que o meio manda para quem? Para ninguém. E uma função, uma relação é função se tiver algum elemento do domínio que não mande para ninguém? Não. 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 Então, daí vem a informação que a base menos 2 não é função. É diferente dos exemplos anteriores, hein? Os exemplos anteriores é função, sim, mas é função constante. A função constante, já viu que é uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau não é uma função exponencial, é outra função. A gente já classificou a função e viu que é função. Mas esse terceiro exemplo sequer é função. Isso não acontece só com o meio, não. Tem mais números aqui, viu? Porque entre o 1 e o 2 tem 1,5 e no 1,5 vai acontecer o mesmo problema que aconteceu com o meio. Não vai mandar para ninguém. E tem vários. Então, não é função. Isso tudo me leva a concluir a seguinte coisa. Eu tenho a função exponencial a elevado a b. Para ela existir, esse número a precisa ser o quê, pessoal? Quais foram os casos onde eu encontrei solução? O a tem que ser um número o quê, pessoal? Positivo. Positivo. Você vê que quando eu botei o menos 2, não funcionou. Qualquer outro número que eu botar aqui no lugar do menos 2 e for negativo, menos 3, por exemplo, aqui vai ficar a raiz quadrada de menos 3. Se for o menos 4, vai ficar a raiz quadrada de menos 4. Então, vai continuar com o mesmo problema. Qualquer negativo que eu boto aqui na base vai dar problema. Então, ela tem que ser positiva. Mas esse cara aqui foi positivo. O 1 é positivo, estou certo ou estou errado? Mas não gerou a função exponencial. Então, para gerar aquela função de crescimento tão rápido que a gente comentou, o a tem que ser diferente de 0 e também tem que ser diferente de 1. Agora, o a sendo maior que 0, nós temos duas opções. O a sendo maior que 0, ele pode estar entre 0 e 1, certo ou errado? Ou pode ser o quê? Maior que 1. Se o a tiver entre 0 e 1, como é que vai ser o crescimento da função? Estritamente o quê? Que é o caso do 2 nosso? Crescente. Estritamente crescente. Exatamente. E quando tiver entre 0 e 1? 0 e 1, que foi o caso do nosso 1/5? Decrescente. Estritamente decrescente. Então, só olhando para a base, atenção, hein? Só olhando para a base... Oi. Decrescente. Ah, obrigado. Eu escrevi errado. Valeu. Só olhando para a base, a gente consegue dizer se a função é crescente ou decrescente. Então, esse próximo exemplo, eu não vou fazer o gráfico, mas vocês vão adivinhar
Essa função aqui é crescente ou decrescente? Ela é estritamente crescente, Por quê? porque 7 dividido para 4 é igual a 1,75. É maior que 1, não é isso? Perfeito, né? Então, ela vai ser o quê? Estritamente crescente. E essa outra aqui? 4 sétimos elevado a x. Estritamente decrescente, Por quê? porque é menor que 1. Exatamente. É menor que 1. Então, na hora que você vai marcar os pontos, tem que dar decrescente. Se não tiver, é porque você está errando nas contas. Nesse exemplo. Então, veja que eu não fui fazer o gráfico, mas eu já sei que vai dar um gráfico mais ou menos assim. Enquanto essa outra vai dar um gráfico mais ou menos assim. Tá? No vídeo, acho que quem assistiu o vídeo percebe que a minha aula está parecida com a do vídeo, né? Ou não? Sim. Está parecida? O que eu falo mais no vídeo é que nem sempre a imagem da função vai ser os reais, né? Por exemplo, quando eu tiver a função 2 elevado a x, que eu já fiz o gráfico, menos 3, por exemplo, a função 2 elevado a x era essa daqui, que a gente já fez o esboço do gráfico. Uma função assim, que passa aqui pelo 1. Mas essa outra daqui, quem vai ser a assíntota dela? 3 3 não, olha o sinal. menos 3. Exatamente. Então, ó, essa função, como tem esse cara aqui subtraindo, então a nova assíntota eu devo fazê-la, já que não está feita, essa é a nova assíntota. E eu garanto que quando vou fazer os pontos dessa função aqui, quando for fazer os pontos dessa função aqui, por exemplo, 0 aqui vai mandar para o menos 2. Ou seja, ela cruza o eixo y aqui no menos 2. O 1, o menos 1, vai para o menos 2,5. Menos 1 está aqui, ó. Então, temos aqui esse ponto. Ou seja, o 1 vai mandar para o menos 1. O 1 vai mandar para o menos 1. Ao unir esses pontos, eu vejo que vai dar esse gráfico aqui agora. Ou seja, ela vai se aproximar da reta y igual a menos 3, que vai ser a assíntota dessa função. Porque a imagem dessa função amarela que eu acabei de fazer é dada por quem? Quem é a imagem dessa função? Quem é a imagem dessa função, pessoal? Os números que são o quê? O intervalo que vai... Que menos 3. Exatamente. Ou seja, o intervalo que vai do menos 3 ao mais infinito. Desculpa. E fechado no menos 3. Fechado não. Aberto no menos 3. E aberto no infinito. Então, cuidado que eu posso ter uma imagem, né? E a assíntota não tem que ser sempre o eixo X. É isso que eu falo lá no vídeo, tá? Tentei resumir o que está no vídeo, na nossa aula de hoje. É fundamental que vocês façam, comecem a fazer muitos gráficos, tá certo? Quando é que eu vou colocar a nossa P7? A nossa P6, desculpa. Segunda, né? Segunda. Então, certamente lá, uma das questões da prova vai ser fazer gráficos de função exponencial.
Então, eu sugiro que vocês já peguem a apostila, desde já, e comecem a fazer os exercícios da apostila. É uma primeira sugestão que eu faço para quem já quiser ir se aquecendo para a prova. Porque quando vier a questão da prova, vai achar parecido com algum exemplo que já fez da apostila. Estudar pela apostila é uma coisa muito boa. Algum aluno dessa turma está fazendo os exercícios da apostila? Sim ou não? Das apostilas? Quantas apostilas eu já coloquei para vocês só do primeiro ano? A de exponencial é do número qual, pessoal? É de número 10. Eu já coloquei 10 apostilas para vocês. Esse exercício das apostilas podem fazer? O que vocês acham? Sim, né? Sim. Vou fazer um comentário. Tem uma aluna de eletro. Essa aluna, ela fez todos os exercícios das 9 apostilas até agora. E me entregou. O que vocês acham disso? Hein, galera? Essa menina é a vida. Ela certamente gosta de matemática, né? É uma aluna muito dedicada. E ela fez todos. Ela mandou para mim todas as resoluções. E eu já marquei um dia com ela, uma aula, só com ela, para tirar as dúvidas dela das apostilas. Eu já marquei uma aula só com ela um dia, só para tirar dúvidas das apostilas. Mostrando que, lógico, cada um gosta mais ou menos de alguma coisa, se dedica mais ou menos de alguma coisa, mas você sabe quais são as notas dessa aluna até agora, nas provas? Nos bimestres até agora, pessoal? Vocês desconfiam ou não? O que vocês acham? Alguém desconfia? Acima de 25? Ela tirou no primeiro bimestre, obviamente, 100, e no segundo bimestre também 100. Então, ela está com notas máximas até agora nos 2 bimestres. Então, assim, o óbvio... falar dessa menina. Oi? Já escutei falar dessa menina. Já escutou, né? É uma aluna muito dedicada. E Eu que eu ele me falou. eu vou apostar muito nessa aluna, porque ela merece, né? Ela merece muita atenção, porque o nível de envolvimento dela é impressionante. Então, ela tem que ser elogiada. Ela já me ajudou a corrigir vários erros da apostila, sabia? Já que ela fez. Tá? Só estou dizendo, fazendo esse comentário, porque a apostila não foi para enfeitar, não, viu, pessoal? A apostila é para usar e é para fazer exercício, tá? Galera. Eu também. Oi, Isadora. Você faz? Eu também estou fazendo a apostila. Que bom, Isadora. E se tiver alguma dúvida ou quiser marcar alguma aula sobre as suas dúvidas, a gente pode marcar, viu, Isadora? Combinado? Maria Eduarda está fazendo uma pergunta para mim. Professor, o senhor dá aula para o pessoal da física, da licenciatura? Esse semestre não, Maria Eduarda, mas já dei. Já dei aula para física em anos anteriores. Em 2019 eu dei aula para física, por exemplo. Para energias também, já dei aula para energias. Várias turmas já peguei lá. Tá? Agora, esse semestre eu estou só com turmas de primeiro e segundo ano. Anos. Ok, Eduarda? Mais alguma pergunta? Então, a combinação vídeo 36 de funções mais apostilas vai fazer com que a prova seja uma coisa, diria, fácil de fazer. Agora, quem não faz isso e se depara de cara com a prova sem ter assistido nenhum vídeo, sem ter feito exercício da apostila, é claro que esse aluno vai ter mais dificuldade, vai ter que ralar mais. Espero que consiga superar, mas quem se dedicar vai conseguir. Galera, posso encerrar a aula ou mais alguma pergunta?
Então, vou encerrar a aula, tá? Vou parar a gravação nesse exato momento. Gravação interrompida.